Ô, Diogo, mas aí, sabe o que eu queria saber? É isso, hoje você é referência e tal, mas qual foi a sua referência, já que era uma parada que você tava capinando? A minha referência era o seguinte, eu comecei a fazer comédia sem ter referências, né? Mas eu gostava de comédia, né? Você sabe que você gosta de humor, quando você, que nem eu vejo as coisas de vocês, eu acho genial, né? E eu achava geniais as coisas da época, né? Quando eu via, o Caceta, quando eu lia o Planeta Diário, né? Essas paradas que a gente que é mais vintage, né? Eu já tô com 5,5. Então, naquela época, o meu irmão assinava o Planeta Diário e eu começava a ler e falava, isso aqui é muito bom. Depois a Caceta Popular, depois assistia, o Jô Soares, Chico Anísio. Essas eram as minhas referências. Daí você ia vendo os novos talentos que o Chico lançava, né? Tom Cavalcante, na época, a Escolinha. E aí eu achava aquilo tudo muito engraçado, tinha vontade de fazer humor, mas essas eram as referências, né? Eu ia fazendo humor de acordo com as coisas que eu me alimentava de ver e tal. Quando eu vi a Terça Insana, foi um grande ponto de virada na minha vida, porque eu tive o contato com colegas, né, que eu gosto muito e admiro até hoje, que é o Marcelo Médici, o Mansfield, o Tatá, e eu comecei a ver a Grace, principalmente, que a Grace foi, além disso, uma diretora para mim, assim, na época. Quando eu vi aquilo, cara, eu liguei pra Grace e falei, Grace, deixa eu participar, eu sou aqui de Curitiba, eu vou até aí e tal. Me oferecendo, investindo mesmo, assim, né, em novas coisas. E eu via que ali tinha uma exigência que era escrever o próprio texto, né? Não podia ter uma piada, assim, não podia jogar uma piada no meio. Então, o que abriu muito a minha mente na época foi a Terça Insana. Assim, Olha só. De caramba, eu tenho que escrever um texto. Ela dava um tema, né? Aí, caraca, se vira aí pra escrever. Tipo, o tema era, sei lá, contos de fada. Tinha uns temas doidos, assim. Bairros de São Paulo. Eu me lembro uma vez era o teu. Eu nem era de São Paulo, eu tinha que escrever sobre isso. Saca? Eu tinha que fazer pesquisas, eu tinha que estudar, cara. Humor, vocês sabem disso que eu vou falar agora, cara. Quando você escolheu ser comediante e tal, é que vocês são atores também. Né, isso eu já não me considero ator, eu sou muito do papel pra cena, saca? Você tem lição pra casa pra fazer a vida inteira, né, cara? Porque é um trabalho de redator, na verdade. Né? Então, cara, é isso. Então, a Terça Insana me deu essa pressão que eu chamo de desespero criativo, que falta 2 dias e eu não escrevi nada ainda. E aí, daí vem alguma coisa, vem uma ideia no desespero. E eu comecei a fazer e aquilo me abriu muitas portas na mente, de ver o Matt, de ver os caras fazendo um estilo um pouco diferente do que eu estava acostumado a fazer. Né? Eu gostava daquele humor mais quadradinho e tal, e eles... né, aquela freira do Tatá, aquelas... Ali eu entendia a mecânica do personagem. Não adianta só você fazer uma freira, ela tem que ser terrorista, né? Não adianta você, né? Não adianta você fazer, tem que ter um negócio. Tem que ser subversivo, né? Exato. E aí eu comecei a entender a mecânica da parada. E eu queria, só que eu não era do elenco da Terça Insana. A Grace me chamava eventualmente e tal. E era muita galera querendo, porque ela hypou de um jeito que todos os atores já bombados queriam participar da Terça Insana, virou um hit, assim, né? E aí eu falei, cara, não tem muita chance de entrar pro elenco e tal, eu acho que eu tenho que criar uma coisa na minha cidade, que é Curitiba. E eu já fazia um show lá e tal. Aí eu montei uma noite e eu falei, caralho, mas se eu fizer uma noite de personagem, vai ficar igual a Terça Insana, né, cara? E aí, nessa época me abriu a cabeça pro stand-up. Eu falei, caramba, mas ninguém tá fazendo o que o Jerry Seinfeld faz, né? Já tinha o seriado dele na Sony, né, rolando. Eu falei, ninguém faz isso que os americanos fazem. Isso é do caralho, o cara não tem nem peruca, não tem nada. Aí eu fiz uma noite que tinha personagem, mas que a minha abertura era sempre um stand-up. Entendi. E aí eu já era diferente da Terça Insana, já não podia dizer que era uma cópia, tá? Porque tinha essa preocupação, né? Sim. Ela me deu a oportunidade, agora eu vou roubar a ideia e tal. Mas um pouquinho eu roubei, porque eu fiz na terça. Mas não foi culpa minha. Era a pauta mais barata. Exato. O dono das casas, ele só te dava um pauta bosta. Só que o cara não sabia que terça era bom. Ele pegou e falou assim, eu tenho a terça e a quarta, que eram os dias que o cara não abria. Eu tenho terça e a quarta. Eu falei, quarta tem futebol. Eu sabia que era uma noite que eu ia competir. E eu falei, a terça eu já sei que é bom, né? Porque, porra, senão a Terça Insana não ia ser um sucesso. Daí eu peguei a terça e, cara, virou um hit de quase 9 anos lá em Curitiba. É mesmo? O show era às 10, a galera chegava às 6 da tarde pra pegar. Assim. Caraca, e como é que chamava? Chamava Cabaré, Diogo Portugal e convidado. Não era Só o que Faltava o nome da casa, né? Que já é um nome legal, né? Era Só o que Faltava. Acabava que virava assim, o show do Diogo não era Só o que Faltava.
mas era cabaré com Diogo Portugal e convidados. Pô, cara. E eu comecei a fazer intercâmbio, eu comecei a trazer os caras, sabe? Aí o Marcelo Manfro, e aí tava começando a brotar a paradinha do stand-up também em São Paulo, umas pessoas já querendo fazer, na época do Orkut, lembra? Sim. E aí foi, cara, e foi o boi com as cordas. Mas ainda tudo em bar nessa época. Oi? Todo mundo em bar. Todo mundo... a Terça Insana já estava no Bar Avenida, que já era um upgrade. Eles começaram no Next, Sim, na que era o Rio núcleo Freitas. de experimental de teatro, né? Um negócio assim que era do Antônio Rocco. Sim. E aí, você lembra do Next? Chegou aí? Sim, mas eu assisti o Terça Insana no Bar Avenida. Na Já viu época, no Bar Avenida? Você não chegou a ver no Next? Não vi. Não, eu Eu via. só participei no Next. Eu só participei. Quando eles foram pro Bar Avenida, eles já estavam... Eu só lembro das pessoas falando, eu tava fazendo peça Não, também. não, Alguém falou eu- assim, eu o Jô fazia- foi. Era Sim, tipo mas isso. o jogo foi no Next. Isso, no Next. Jô foi Eu no falei, Next. aí eu comecei a entender a Eu me dei dimensão que bem, tava porque tomando aquele eu tava negócio. no dia que o Jô foi, cara. Tive essa sorte ainda. Nossa. sabe? Porque eu fazia uma peça de teatro com a Grace, que era no Formação de Público, que inclusive legal. a peça a gente fazia de terça e sábado. E ela saía lá, a gente saía lá da peça, eu ia direto. Você tá Direto, brincando. e eu morava ali do lado ainda. A gente ia lá só pra. A Grace, vamos lá, Guri, vamos Grace é lá. demais, a gente ia cara. lá A eu Grace queria é demais. entender uma Ela foi uma coisa. grande diretora, eu lembro que ela mandou fazer o personagem pra ela, sabe? O que é Mas muito como difícil, que né? ela te Você deu? fazer, né, pra uma pessoa só, né? E como que ela te deu a oportunidade? Acho que era isso que eu ia te perguntar. Ela te conhecia ou A você Grace? conheceu eles? Você Não. você falou que você foi meio na caruda. Mas assim, Foi ela... uma produtora de elenco, de publicidade, que chamava Zula. Ela era ex-mulher de um grande diretor de cena, que é irmão até daquele ator, Puta, agora me deu um branco, cara. Mas tudo Caramba, bem. da Iguana lá, esqueci. Daí- Gugu. Augusto Madeira, não? Não. Gugu... Liberato? Não, esse aí. Eu já lembro do nome do Gugu. Mas enfim, você teve um intermediário que te apresentou ela, é isso? Isso, daí ela foi super legal, assim, vem aí fazer. Cara, que é muito doido Muito isso. legal, porque muito pouca gente estava fazendo. Eu falei, mas eu já tinha um portfólio, eu já tinha participado do Prêmio Multishow, Que legal. fiquei classificado junto com a Claudinha Rodrigues, eu dei um portfóliozinho, né? Mas mesmo assim, ela abriu uma porta mesmo, né? A Claudinha Rodrigues tirou o primeiro lugar no Festival Multishow, fiquei classificado junto, nos finalistas. Caraca. Então era um tipo de humor diferente, não era ainda stand-up, e a terceira era uma novidade muito doida na época. E aí ela falou assim, faz aí pra mim, guri de Curitiba. Aí eu fui lá, fiz, aí tinha um personagem que era o Elvis Lay, né? E eu falei, não, porque meu pai era fã do Elvis, por isso que ele era o Elvis Lay. Ela falou assim, mas fala que era do Elvis, mas também gostava do Vanderlei Cardoso. Então ela me dirigiu, saca, a Grace. Ela foi genial, eu tenho muita gratidão por ela. Assim. Que legal. É muito legal ver essa geração, a sua, assim, hoje. Eu vejo todo mundo o tempo inteiro reverenciando a Grace, né? Dando Ela é esse- demais, né? O que ela fez foi porque eu falo que é um ponto de virada na comédia nacional, né? Existe a comédia até um certo ponto, ia de um jeito, aí pum, veio a Terça Insana. A Terça Insana, cara, aí veio os personagens malucos, as coisas doidas, um mico-leão dourado, uma freira doida, aí veio o Marco Luque com o motoboy. A Ilana Kaplan. A Ilana, cara, a Ilana é incrível, né, cara? É genial, Angela Dipp. Luiz Não, Miranda. eu vou vi Luiz esquecer Miranda de fazendo gente. coisas Não, teve geniais. muita gente. Graziela Moreto, eu vou esquecer de um Sim. monte de gente. Teve a Mas Agnes Zuliani. A que Grazi, gravava por muito exemplo, com a eu não gente. vi. Ela já não tava quando eu assisti. E eu não sei se ela fez Bar Avenida. Nossa, ela fazia Cara, no Bar Bar Avenida Avenida também. Aí, isso é uma coisa que eu esqueci de falar, né? Do Festival Risorama, que veio até com a camiseta aqui pra fazer propaganda, é porque a gente está completando 20 anos, né? E agora está itinerando, ele está viajando o Brasil. Ele começa em Curitiba, né? Que é a nave mãe, mas nas primeiras edições do Risorama, a Grazi foi. E ela fazia uma menina debutante. Isso, assim, isso, muito que ali- incrível, cara. Então, Da Mercy. Porra. Não, era muita gente talentosa junto, né? Foi um grande encontro. Não, é muito, muito, muito bacana. E- Ainda tem, na Tinha uma verdade, época né? que Ou tinha, parou? tinha uma época que tinha isso, né? Tinha Luiz Miranda, Grazi Moreto, Tatá. Ilana Kaplan, Tatá, Marcelo Grace, Médici. Marcelo Mansfield, Angela Dipp. tudo junto. Acho que o Médici tinha acabado de sair essa época, porque ele já tava com cada um com seus O Luke problemas. tava ainda. O Luke tava entrando, né? Tava entrando.
E, pô, incrível. O Zeda veio depois também, o Gui o Zeda. O Gui já é, acho que é a última fase. Eles ainda não rodam mais, né? Agora. Cara, eu acho que eles fazem um show aí. Gustavo Agnes- Leme, lembrei do nome do diretor. Gustavo Leme. Gustavo Leme, irmão do Guilherme Leme. Né? Sim. Ah, tá. Agora lembrei. Agora, né? Eu sou esse É legal que ele volta, mas volta. Voltou, né? Volta. Eu fui fazer exame pra negócio de TDAH, que esse cara falou, pô, o Diogo é TDAH e tal. Daí a mulher falou que eu tinha TDAH. Eu falei, cara, mas você não fez o exame. Ela falou, o exame era ontem, você esqueceu. É desse jeito. Esse sou eu, uma pessoa normal em modo avião, cara. Eu sempre